Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal com grandes novidades na tarde de hoje, cara. Definida a situação do Brian Rodrigues, também o Vasco demonstrando interesse em um atacante do Santos. Vamos falar da saída de mais um jogador que foi confirmado oficialmente pelo clube. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, buscando aí renovações de contrato com alguns jogadores importantes do elenco, o Vasco avançou bastante para fechar aí a renovação com o Payet até dezembro desse ano. O jogador estaria sinalizando positivamente e o contrato do jogador deverá ser estendido até o fim dessa temporada, até o final de dezembro. O salário do atleta gira em torno de 1,5 milhão e deverá ser diminuído drasticamente esses salários do atleta. O jogador estaria ciente dessa possibilidade e estaria assim concordando com a diretoria do Vasco. O jogador entende que nesse momento não quer sair do Vasco e quer permanecer no clube, pelo menos até o final desse ano, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Uma ótima notícia para nós torcedores, né? O torcedor vascaíno chegou até a ficar certo ponto preocupado com a possibilidade de saída do Payet no meio do ano. É um jogador muito importante, por mais que não venha sendo um titular incontestável, mas quando entra, agrega muito o time do Vasco. É sempre bom a gente ter esses dois meios de qualidade no nosso elenco, né, cara? Coutinho e Payet. O Vasco também vai ter que resolver a questão do Coutinho com a Aston Villa. Eu acho que o Vasco vai conseguir sim se acertar com o clube inglês pela extensão do vínculo aí do Coutinho, pelo menos até o final também desse ano de 2025. Mas o Payet já está bem encaminhado aí para continuar no Vasco e torcemos para que dê muito certo, né? O jogador, mesmo veterano, agrega muito o nosso elenco. Você vê que ele tem um passe de qualidade, bate bem na bola, é um jogador que tem uma visão de jogo diferenciada e não dá para perder um jogador desse nível ainda nessa temporada, né? Por mais que o Vasco entenda que precisa rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais jovens, mas são muito importantes para o nosso time, o Coutinho e também o Payet. Torcemos para que os dois continuem aí nessa temporada. O Payet, como eu disse, está bem encaminhado. Além dessa situação, o Vasco busca renovações com outros jogadores, né? Acertou com o Verratti, ainda falta fechar aí com o Léo Jardim, com o Ryan. Também busca a renovação de outros jogadores do elenco, como por exemplo Jair, Paulinho e também Pumita Rodrigues. E outros nomes também podem renovar o contrato com o Vasco em breve. Torcemos aí para que seja concluída essas renovações de jogadores importantes para o Vasco. O Vasco claramente vai renovar com o Ryan para vendê-lo, né? Tem contrato somente até o final desse ano, e para o Vasco não perder de graça a partir de junho, o Vasco tem que renovar esse contrato dele aí com o garoto. Assim que ele voltar do sub-20, certamente o Vasco deverá estender esse vínculo do atleta também. Bom, e hoje oficialmente o Vasco confirmou a saída do atacante Serginho. O jogador rescindiu seu contrato com o Vasco e está a caminho do futebol turco. O atleta chegou a um acordo com a diretoria após aí 19 jogos vestindo a nossa camisa, com 2 gols marcados, um deles aí um dos mais importantes de um jogador com a camisa do Vasco nos últimos tempos, que foi lá em 2023, deixando o Vasco na Série A. O clube agradeceu aí ao atleta pelos serviços prestados, deseja sucesso na carreira do jogador. Está oficializada a saída do Serginho, e como a gente disse, está a caminho aí da Turquia, vai jogar na 2ª divisão turca. Hoje também tivemos a informação extremamente importante envolvendo situação de reforço, cara. Está praticamente certo que o Brian Rodrigues não virá para o Vasco. De acordo com o jornalista Roberto Haas, lá do México, o jornalista mexicano cravou que ele vai permanecer no América do México e, de acordo com as informações dele, não foi aceita as propostas do Vasco para o jogador e o América do México entendeu que foi muito abaixo aí do que o jogador vale no mercado. E ele é peça fundamental do time do André Jardim. Certamente o técnico brasileiro não quer se desfazer do jogador uruguaio. O Vasco teria oferecido a última proposta, cerca de 26 milhões de reais por 60% dos direitos do jogador. Essas foram as últimas notícias que a gente teve quanto à situação desse atleta. O Lucas Pedrosa chegou a afirmar que o Vasco poderia fazer uma nova proposta durante essa semana, mas de acordo com essas informações vindo do México, o jogador não será reforço do Vasco. Para zero surpresa, né, cara? O Vasco não teria condições de pagar 60 milhões de reais, o que o América do México queria por esse atleta. Não fazia o menor sentido o Vasco continuar insistindo nessa negociação, sendo que o nosso clube não tem dinheiro. Com certeza o Vasco vai encontrar muitas dificuldades aí no mercado para buscar um ponta para ser titular. O Fábio Carille já falou na entrevista coletiva meio que aquele tom de que poderia existir a possibilidade de não vir nenhum reforço, cara. Ficou bem nítido isso na coletiva. Por mais que ele tenha pedido, sim, esse jogador, deixado claro que precisa desse atleta no elenco do Vasco, mas ele também ressaltou que se o Vasco não tiver condições
não conseguir encontrar uma facilidade no mercado para trazer esse jogador titular, ele vai trabalhar com o que ele tem em mãos. Infelizmente, ao que tudo indica, o Vasco não vai contratar um ponta aí, um ponta esquerda, um ponta direita, sei lá qual vai ser essa posição. O Vasco não vai conseguir fechar essa contratação, além do Brian Rodrigues, o Wanderson, que era um outro grande desejo do Vasco, está em vias de fechar com o Palmeiras. Existe uma grande chance dele ir para o Clube Paulista ou permanecer no Internacional. No Vasco ele não vai vir mais, não existe a mínima capacidade aí do Vasco contratar esse jogador. É um jogador já veterano, né? Já está com 30 anos, já se encaminha para aquela fase final da carreira que ele quer fazer muito dinheiro aí e precisa buscar um grande contrato, né? No Vasco ele não vai ter isso, o Vasco não tem dinheiro para contratar o jogador pelos valores que o Internacional quer e tão pouco pagar 1 milhão de salários que ele teria pedido ao nosso clube. O jogador pode ir para o Palmeiras e não vai vir para o Vasco. Outro jogador que não vem para o Vasco, o Rony, está indo para o Santos. Jogador muito especulado aí no Vasco. Agora com a chegada do Neymar no Clube Paulista, pode ser muito facilitada a ida do Rony para o Santos, né? Todo mundo agora vai querer jogar com o Neymar e qualquer jogador que o Vasco queira, que esteja disputando com o Santos, não virá para o nosso clube também, né, cara? Eu acho que o Vasco vai encontrar enormes dificuldades no mercado para trazer jogadores com status titular. Além dessas situações aí, não tivemos novidades alguma quanto aí a outros nomes que foram especulados no Vasco, como Lloyd Augusto, também aquele jogador John Murillo, que teria sido proposto pelo Atlético São Luís do México, uma troca com o Jean Davi. Não tivemos atualizações quanto a esses dois nomes. E outros jogadores que também foram especulados, como o Gabriel Veron, que também está indo para o Santos, né? Já fechou com o Santos, eu acredito. Com certeza aí não existe muitas chances para o Vasco no mercado, né? Fora esses jogadores que foram especulados, que o Vasco tentou contratar, tivemos uma novidade hoje. De acordo com o All Sport, o Vasco estaria disputando com o Vitória a contratação do atacante Lucas Braga. Inclusive, o clube baiano já fez uma proposta oficial para contratar o atacante e o Vasco teria feito uma consulta ao Santos sobre a situação do jogador de 28 anos, que esteve jogando na segunda divisão do Japão na temporada passada, no Shimizu Pulse. Nesse ano foi devolvido ao Santos. O Santos deverá desfazer desse jogador. Tem a proposta do Vitória e uma consulta do Vasco por esse atleta, né? Com certeza é um nível muito abaixo do que o torcedor espera para o time do Vasco. Você sai de uma especulação muito forte do Brian Rodrigues, uma possibilidade do Vasco contratá-lo, para uma chance do Vasco tentar contratar o Lucas Braga, cara. Com certeza, com todo respeito, o jogador não tem a mínima condição de ser atleta do Vasco. O cara não está servindo para o Santos, um time que acabou de subir de divisão. O que esse cara pode agregar no Vasco, né? Bem complicado, situações difíceis aí. E eu não ficarei surpreso se aparecer realmente esse tipo de reforço no Vasco. O Vasco não tem dinheiro, não tem tanta criatividade assim como o Marcelo Santana. Muito fraca a diretoria do Vasco. E, infelizmente, longe de ter um investidor da SAF. Como eu falei até no vídeo mais cedo, né, cara? Não acredito que o Vasco será mais vendido para ninguém, cara. Não tem proposta, tem algumas especulações. A gente falou da FSG, que teria demonstrado de novo interesse no Vasco, só que sem proposta oficial, sem assinar a NDA. E os que assinaram sumiram no mapa, né, cara? Grego e também o italiano. Nenhum deles fizeram proposta oficial. Se fez, a gente não sabe. Ninguém sabe o que está acontecendo. O fato é de que não temos nenhuma novidade. E não vem com esse papo de que filho do Grego tá forçando ele a comprar o Vasco, porque isso aí é conversa para boi dormir. Só idiota acredita nessa informação, né? E, na minha opinião, sinceramente, o Vasco não será vendido e tá complicado demais de contratar jogadores qualificados para o nosso elenco. Vai ter essa grande lacuna aí no time do Vasco nesse primeiro semestre, se não conseguir trazer esses atacantes, porque, na minha opinião, tinha que trazer no mínimo 3, cara. Um para ser titular ou 2 para serem titulares, talvez o Carille mudando o esquema tático, voltando a jogar o 4-3-3 aí no Vasco, e um reserva, né? Porque hoje temos muitos jogadores aí com péssima qualidade, Jean Davi, Maxime Domingues, jogadores da base que não têm condições de serem titulares do time do Vasco ainda, e ainda jogadores lesionados que só Deus sabe quando vai voltar Adson, vai voltar Estrela, vai voltar David, vai voltar aí todos esses jogadores poderiam ajudar o Vasco aí de alguma forma, né? Complicado, vamos aguardar ver o que essa diretoria vai ter em mente para contratar jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, valeu demais, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, e é nóis!